Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de São Bento. E vamos iniciar com fé, nos colocando na presença deste Deus que é bom, misericordioso e que nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Bento, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu irmão, minha irmã, com alegria vamos partilhar um pouquinho, falando de São Bento. Nós que estamos aí fazendo a nossa jornada, falamos de São Francisco, Santa Clara, e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre São Bento. Para refletir sobre São Bento, eu quero convidar a você a pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. A palavra de Deus nos diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido, e cheio de alegria vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, por que eu estou pegando este evangelho de São Mateus para falar sobre São Bento? Primeiramente aqui, Jesus está falando, ele está dando exemplo do que é o reino dos céus. E ele compara como um grande tesouro, que ao encontrar, o homem vende tudo para ficar com esse tesouro. Depois ele compara com uma pérola preciosa também, que ao encontrar, vende tudo para poder possuir aquela pérola. Ele diz: assim é o reino dos céus. Então é assim aquele que encontra esse amor de Deus. Não tem dúvida que é um bem precioso, que é um tesouro, que é uma pérola. Então nós vendemos, nós deixamos tudo para ficar com esse Deus que é vida, que é bondade, que é misericórdia, esse tesouro, essa pérola preciosa. E São Bento, ele fez algo que me chama muita atenção. Ele viveu esse recolhimento. Porque quando São Bento, ele de família rica, estudioso, foi estudar lá em Roma, e Roma passando por guerras, sendo invadida por bárbaros, vikings, nesta época toda, São Bento, ele se retira de Roma e ele vai numa montanha, numa caverna, ficar lá, recolhido. Ele sai de Roma e vai ficar nesse recolhimento. Ele, Deus, ele vai buscar Deus. Ele vai silenciar. Ele vai se encontrar-se com o Senhor. E é isso que muitas vezes nós, na nossa caminhada, ou já muitas vezes até na nossa caminhada de faz tempo que estamos caminhando com Deus, nós esquecemos desse tesouro, dessa pérola preciosa, disso que é mais necessário, principalmente nesse tempo, desse recolhimento, de encontrarmos conosco mesmo, de nos reencontrarmos, de achar esse tesouro, essa pérola preciosa dentro de nós, nos encontrarmos com Deus e deixar que Deus nos encontre, para manifestar esta alegria, para manifestar este amor pleno que é Deus. E São Bento, ele fez esse caminho, ele sai desse recolhe, ele vai lá rezar, ele vai ficar com o Senhor. Tanto que sua fama de santidade se espalha nesse momento. E até perto de lá, onde São Bento estava, tinha um mosteiro onde um monge
um abade tinha falecido, e os monges vendo tudo o que estava acontecendo, né, sabendo de São Bento, eles chamam São Bento para ficar lá, para ser o abade deles, né? Então, às vezes nós também, né, nós olhamos a santidade, olhamos a vida dos santos, e nós desejamos, nós temos primeiramente aquele entusiasmo, né? Eu vou buscar essa santidade, eu vou buscar essa pérola preciosa, eu vou caminhar com o Senhor. Mas quando nos deparamos com a realidade, que não é triste, mas também não é fácil. A realidade do quê? De encontrarmos com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, e aí direcionar para Deus. Mas para isso eu preciso me encontrar com o Senhor. Então, quando São Bento aceita e vai viver lá com os monges, e ele vai e leva uma regra de vida, não algo imposto, mas algo que se vive. Por isso que é regra de vida, porque é algo que dá para se viver. Não é algo que não dá para se viver, é algo que dá para se viver. Então, é algo que nos leva ao caminho da santidade, a disciplina, o silêncio, o amor, a obediência. Vias seguras para nós buscarmos a sabedoria de Deus e fazer a vontade de Deus e não a nós. Se estamos fazendo a vontade de Deus ou a nós, como discernir isso? É difícil. Somente pela escuta de Deus, da entrega de Deus, né? E para isso nós precisamos trilhar esse caminho de humildade, de obediência, de silêncio, né? Então, São Bento, ele aceita e vai. E quando ele diz as regras, olha, agora nós vamos viver vamos dizer essa palavra, essa estabilidade, né? Vamos viver como família, vamos, né, viver essa estabilidade familiar, monástica, para aí vivermos a nossa regra de ora e labora. Foi difícil eles entenderem, né? Foi difícil aceitar ao ponto que tentaram matar São Bento, né? Envenenado. Colocaram lá veneno no vinho, deram um cálice e São Bento, movido, né, pela ação do Espírito Santo, ele tinha esse dom também, essa sensibilidade diante do mal, e aí ele faz o sinal da cruz antes de beber, antes de comer, e aí o cálice se racha, sai todo o vinho envenenado e sai uma cobra. Por isso que você tem algumas imagens de São Bento com o cálice e uma cobra embaixo. Foi devido a esse ato que aconteceu. Então, aonde São Bento estava, o mal não prevalecia. Pela santidade dele, da entrega dele, da obediência, da humildade, ser dócil à vontade de Deus, desse recolhimento com o Senhor. Ele achou esse tesouro, ele achou essa pérola preciosa. E ele não largou mais. Ele tomou para si. Então, quando ele toma para si essa pérola preciosa, esse tesouro encontrado, ele começa a vivenciar isso e transforma isso, essa vivência em regras. Regras que nos fazem guardar, zelar por esse tesouro. Para aí sim nós irmos um dia na morada eterna, não é? A nossa casa, a nossa felicidade, o encontro com o Senhor na eternidade. Mas eu não posso perder esse tesouro a partir do momento que eu encontro ele. Então, para isso eu preciso dessa estabilidade, dessa convivência, dessa disciplina. Então, ele tinha também, São Bento, no mosteiro dos monges, essa disciplina, mas assim como família, deles entenderem isso, que o abade não é somente um superior, um homem rígido que dita as regras, que tem que ser obedecido, não, mas é um pai. Um pai que ama, que exorta, que corrige, que edifica. Um pai que também abraça, que ama, que leva para um caminho de santidade. Que os irmãos são irmãos onde pode se conviver, mesmo diante das diferenças, antes das diferenças, das diversidades, mas que somos famílias, como a nossa família. Você tem sua esposa, seu marido, os filhos, né? O pai dentro de casa. Não é aquela autoridade simplesmente de autoritarismo, mas é aquele que
direciona, aquele que fala, que os filhos obedecem, porque ele está direcionando para o bem, ele está ensinando para o bem, né? A mãe que intercede, que acolhe, né? Que zela. Então, esse conjunto, os filhos que buscam também ser dóceis, alegria aos pais. Então, toda essa vivência familiar, São Bento fala, é necessário também no mosteiro. E quando ele diz isso para os monges, hoje para nós, diz para as nossas famílias, porque nós estamos perdendo isso. Hoje as pessoas estão vivendo uma outra visão de família, não uma visão de estabilidade, de compromisso, de regras de vida, de santidade, de amor. A família que, muitas vezes nós já falamos, se tornam ilhas dentro de casa. E até nós que às vezes estamos dentro de um trabalho, trabalhando para o Senhor, você que faz seus trabalhos na paróquia, aonde você vai, às vezes nós damos o melhor para fora e esquecemos de dar o melhor dentro de casa. Estamos esquecendo de ser família, porque hoje os pais estão tendo uma dificuldade enorme de passar a fé para os seus filhos. Diz aí uma estatística que talvez as outras gerações vão desconhecer Deus. Porque a cultura em que vivemos, o mundo em que vivemos, dispersa mesmo aqueles que estão ali suando a camisa para levar a presença de Deus. Como é difícil. O que vai fazer? O que nós podemos pegar de São Bento e pedir a sua intercessão é que ele trouxe na vida monástica um exemplo para nós vivermos também dentro da nossa casa, como família. Esse equilíbrio familiar, de saber qual é o pai, qual o valor de um pai, o valor de um homem dentro de casa, a sua presença, ele para sua esposa, para com seus filhos, o que é a mulher dentro de casa, ela como mãe, como esposa, o que são os filhos dentro de casa. Às vezes nós chegamos atribulados, cansados, não só do trabalho, mas às vezes até da missão, do dia a dia. Chegamos em casa, às vezes não conseguimos ter a paciência que devíamos, ter a compreensão que devíamos, dar o melhor, seja fazendo uma comida, seja ajudando, limpando uma casa, seja dando um abraço, escutando aquele que está falando. Vemos um estresse, a impaciência. Até o orar dentro de casa às vezes é diferente do que lá fora. Nós temos que fazer dos nossos lares pequenas igrejas. E dentro da igreja ela tem disciplina. Ela tem regras. Por que hoje também tantas coisas dentro da nossa igreja está difícil? As pessoas esqueceram disso. Existe uma hierarquia, falta respeito. Respeitar, sim. Respeitar aquele que é superior a mim. Também diminuíram demais Jesus. No sentido de, sim, Deus se fez homem. Se fez. Deus se fez, como ele diz, este amigo, esse Deus misericordioso, mas ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. E para com Deus nós temos um respeito. Nós devemos ter temor. Nós temos que ter zelo. Não esquecer de quem está ali dentro da casa de Deus. Jesus Eucarístico. Não esquecer quem é o Senhor. Aí nós começamos a entender essa dimensão de São Bento,
quando ele diz que era necessária essa estabilidade, para que eles entendessem o quê? Este ora e labora, que a oração edifica, que a orar, rezar os salmos, rezar a palavra de Deus, silenciar para que a palavra cresça e refletindo a cada minuto, a cada segundo, trabalhando não só braçalmente com os trabalhos, mas depois também tiveram uma importância muito grande os monges, porque eles trabalharam na escrita, na área intelectual. Se hoje nós temos a palavra de Deus, é graças a esses homens. Porque, como eu disse, Roma estava sendo invadida, se perdia muita coisa. E eles foram copiando, escrevendo. Então escreviam, copiavam livros, cartas, escritos de santos. E isso fazia com que a palavra ficasse penetrada dentro deles. Por isso que nós temos também que orar com a palavra todo dia, escrever, frisar, nem que seja um versículo, para que ela vá entrando dentro da gente, criando intimidade, esse recolhimento que São Bento fez. Então vamos hoje refletir sobre isso de São Bento. Eu sei que São Bento fez muitos milagres, muitos sinais. Existe uma história muito bonita, não é? Grande de São Bento, de como depois ele fundou, né, o mosteiro, as regras, de tudo isso. Mas, de modo especial, eu gostaria que nós refletíssemos sobre este ponto. Como está a minha família? Ela está vivendo essa estabilidade familiar em Deus? Ela está vivendo essas regras de santidade em Deus? E quando eu falo santidade, às vezes as pessoas querem impor as coisas. Não é imposto. É vivido. Regra de vida. Não é regra de escravidão, regra imposta. É regra vivida. Isso aqui é algo apresentado a alguém todos os dias. Um convite diário de algo bom, que a pessoa experimenta e fala, isso é um tesouro, é uma pérola preciosa, eu quero vivenciar isso com você. Então não é uma imposição, né? Não é jogar um fardo na vida do outro, jogar um fardo na vida da sua família, exigir que se viva e você você não compreendeu ainda. Você se recolher primeiramente e se encontrar com o Senhor. Experimente viver isso. E vai atrair. Né? As pessoas vão querer buscar. E é isso que precisa acontecer. Pode ser que aconteça depois das provações, igual São Bento querer matar. Pode ser que sim. Não é? Mas ele não morreu. Deus estava com ele. Não naquele momento, né? Morreu depois, mas e não envenenado. Mas com o Senhor, né? Na Santa Missa. Então, assim, esse caminho de recolher-se e estar com o Senhor, é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que vivenciar. Para dar bons frutos, começar em casa. Porque o que o demônio mais fez nesse século? Destruir a família, destruir a família, destruir a família. Até as famílias daqueles, repito, de que estão às vezes dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas que às vezes já desestruturou, ou os filhos não estão mais. E você nem sabe onde começou tudo isso. Foi quando nós deixamos de viver em casa, ser a primeira igreja. Descobri que tem um tesouro guardado aqui dentro de mim. E que Deus me constituiu ali uma fraternidade, uma família para mim viver, conviver. E aí dentro disso entender que as regras podem nos levar sim a esta via do amor, da obediência, do respeito, dos limites.
ser um bom homem, ser um bom pai, ser um bom marido, ser uma boa mulher, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom homem, uma boa mulher, um bom jovem, uma boa jovem, que acha um tesouro. E ele existe, ele é real. Não é fantasia, não é algo que Jesus escreveu ou deu como exemplo que não existe, é verdadeiro. Ele existe, ele é real. E ele se deixa encontrar. E o tempo é agora de encontrarmos com o Senhor, de ficarmos com Ele, de experimentarmos esse Deus maravilhoso, de ficar com esse tesouro, de vendermos tudo. Quando eu digo vender tudo, é despojar de tudo. Não é que você vai largar da sua vida, vai entrar no mosteiro ou vai entrar num convento. Se você tiver chamado, amém, vai. Mas é quando eu digo despojar do velho homem, da velha mulher. Deixar as misérias, deixar o egoísmo, o rancor, a raiva, o ódio, a preguiça, o mau humor, a irritação, de parar de dizer nós somos assim, eu nasci assim, eu tenho esse tipo. Não, você nasceu para ser aquilo que Deus quer. Você não nasceu assim, para ser assim, entendeu? Você nasceu para ser aquilo que Deus quer que você seja. Então não cabe mais dizermos, eu sou desse jeito, eu tenho esse gênio, eu sou assim, eu sou assado. Sim, você é um ser humano? É. Com limites? Sim. Limitações? Sim. Mas você não é isso e vai ficar nisso porque é assim. Você é aquilo que Deus quer que você seja. A partir do momento que você se encontra com Ele e aceita este caminho com o Senhor, você começa a entender que nós somos aquilo que Deus quer que nós somos. Então é muito triste quando as pessoas dizem, compara o ser humano com o animal, é pior que o animal. Não, o ser humano é algo bom. O demônio quer que ele pense que ele é algo ruim, que ele é pior que o animal, que ele não tem valores, que ele é a si mesmo. Como dizer aquela frase, pau que nasce torto, morre torto. Não cabe isso para nós. Talvez nós trazemos coisas de nossas famílias não tão boas, coisas boas sim, mas tem coisas que não são boas, até costumes, manias, mas que não nos cabe mais a partir do momento que eu encontro essa pérola preciosa, porque agora existe algo maior, existe um tesouro vivo, real. E é em cima, e é com esse tesouro que eu direciono toda a minha vida agora. Para ser essa mulher e esse homem que Deus quer que eu seja. Então não tenha medo. Dê esse passo na fé. Peça graça para São Bento. De viver este despojamento, esse recolhimento. Talvez as nossas orações tenha sido só de pedição, eu rezo por isso, eu peço por isso, mas se recolha verdadeiramente. Não peça nada, se põe na presença de Deus. Senhor, eu estou aqui, acalma o meu coração. Vem falar comigo. Deixa eu conseguir também ouvir-te. Deixa eu me encontrar convosco, Senhor. Deixa eu me encontrar. O que o Senhor criou? Eu sou sua imagem e semelhança. O Senhor me criou para quê? O Senhor quer de mim o quê? Direciona-me, Senhor. Faz a tua vontade acontecer, Senhor. Eis-me aqui. Pronto. É a confiança. Eu entreguei, está confiado. Confie. Confie assim a sua esposa, seu marido, sua família. Se hoje está em ruínas, confie. Senhor, eu estou te confiando a minha família. Amém. Senhor, eu estou te confiando este meu filho. Estou te confiando esta minha filha, essa minha esposa, esse meu marido. Essa situação. Esse meu marido que me largou, minha esposa que me traiu. Estou confiando essa situação. E confiar no Senhor.
O mal tem feito tanto barulho, tantas coisas que tem abalado a nossa confiança. Nós confiamos e não confiamos. Nós achamos sempre que temos que ter... Não, eu confio, mas se eu não fizer também o negócio... Confiança. Deus quer a nossa colaboração. Mas quem vai fazer é Ele. Confiar no Senhor. Confiança. Silenciar. Está na hora de você silenciar. Se recolher. Amadurecermos na fé. Na nossa vida espiritual. Realmente viver a palavra. Compreender a palavra. Saborear a palavra de Deus. Sem imposições. Nessa legitimidade de ser de Deus, de vir de Deus, de estar com Deus. Peçamos a Virgem Maria e a São Bento a intercessão, a graça de hoje dizer: Senhor, eu confio em Ti. Hoje, Senhor, eu quero descobrir esse tesouro dentro de mim, eu quero achar essa pérola preciosa. Não quero mais voltar para trás, eu quero caminhar para frente, Senhor. Segura nas minhas mãos, Jesus, e me conduz da maneira que desejares. Hoje, Senhor, eu quero me encontrar, Te encontrar, e que o Senhor possa me encontrar neste momento, Senhor, e nós possamos fazer juntos nova todas as coisas. Me ajuda a me despojar desta velha mulher, Senhor. Me ajuda, Senhor, a tirar de mim tudo aquilo que não é Teu. Tudo aquilo que eu trouxe, Senhor, e trago de sequelas, de coisas que não são Tuas. Eu quero que, Senhor, que eu seja a mulher que o Senhor quer no caráter, no pensamento, nos gestos. No pensar, no falar, no agir, Senhor. Quero ser da linhagem, Senhor, que vem de Ti, para Ti, Senhor, voltar um dia. Dai-me, Senhor, esta graça, pela intercessão de São Bento e da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar agora de Santa Escolástica, irmã de São Bento, não é? Que também viveu as mesmas regras de São Bento. Espero você possa também nos ajudar, curtindo, divulgando este canal, para que mais pessoas possam também estar junto conosco neste caminho rumo ao céu, junto da Virgem Maria. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.